Nós precisamos falar tudo sobre a transexualidade da irmã do novo Jojo. Dragona Joestar é a primeira personagem transgênero na história de Jojo. E apesar disso às vezes poder parecer que Jojo vai acabar indo pra um caminho lacrador ou seguidor da cultura woke, ao que tudo indica, isso vai ser abordado da forma mais natural e coesa possível. Talvez isso nem seja necessariamente abordado, apenas seja uma característica da personagem, mas de toda forma, existem algumas perguntas relacionadas à personagem que precisam ser esclarecidas da melhor forma. Por isso hoje nós vamos analisar toda essa questão para entendermos sobre a transexualidade da provavelmente principal JoBro na nova parte de Jojo, Jojo's Bizarre Adventure Parte 9, The Jojo Lands. Afinal, ocorreram algumas dúvidas no começo de Jojo Lands que deixaram a maioria das pessoas muito confusas. Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. Me segue lá no Instagram, @OttoAnisong. Você tá no canal? A transexualidade de Dragona nos pegou de surpresa logo nas primeiras páginas de The Jojo Lands. Durante a abordagem do policial, ele se referiu a ela constantemente pelo pronome feminino, e todas as suas tentativas de assédio deram a entender que ele queria se aproveitar da fragilidade de uma mulher para satisfazer suas perversões. Durante o assédio, ele tocou nas suas partes íntimas, e foi quando ele e nós descobrimos que Dragona não é uma mulher biológica, o que para a maioria de nós homens pode ter sido uma surpresa não tão agradável, mas o policial só gostava de feijoada com linguiça, então isso o incentivou ainda mais a prosseguir com o assédio. E não me entendam mal quando eu digo não tão agradável. Eu, como homem hétero, e a maioria dos homens héteros, não costumamos gostar de mulheres com um órgão diferente do comum, mas isso não significa de forma alguma que a gente não respeita a existência e a dignidade das mulheres trans. Eu mesmo tenho uma amiga trans. Mas voltando a Dragona, algumas questões podem ficar pendentes na nossa mente quando paramos para pensar. A primeira delas pode ser: será que isso vai se manter? Até porque não seria a primeira vez que o Araki simplesmente muda o gênero ou a aparência do personagem simplesmente porque mudou de ideia. Nós vimos isso, por exemplo, no Anasui, ou Anastácia na dublagem. Primeiro ele foi apresentado como uma mulher observadora na sala fantasma do Burning Down the House, sem expressar qualquer palavra ou parecer se importar com qualquer coisa, no capítulo 24 do mangá de Stone Ocean. Mas no capítulo 59, ele surgiu com a sua aparência definitiva, o que deixou inúmeros fãs extremamente perdidos, rendendo algumas teorias e muitas especulações. Mas no final, o Araki explicou em uma entrevista que ele apenas queria manter o Anasui com um visual andrógeno, mas acabou criando uma aparência completamente feminina. Então ele decidiu mudar o visual no meio da história para chegar ao que foi desejado desde o início. Ou seja, talvez a transexualidade de Dragona não seja algo definitivo para a personagem. Talvez o Araki mude de ideia e comece a retratá-la como homem aos poucos. Talvez, nos próximos capítulos, comece a tratá-la como uma mulher biológica e tente simplesmente ignorar o fato de que ela inicialmente era uma mulher trans. Não é impossível, até porque já deu pra perceber que o Araki não planeja tudo que vai ser abordado na história. Muitas coisas vão mudando dependendo das suas ideias ao longo do lançamento dos mangás que ele serializa. Mas vale lembrar que no caso do Anasui, a sua primeira aparição como mulher foi algo extremamente jogado. Simplesmente havia uma mulher na sala fantasma. E se a gente fizer um pequeno exercício mental, dá pra justificar essa mudança de gênero pelas próprias regras do anime. Como por exemplo, o Anasui pode ter usado o seu stand Diver Down para alterar sua estrutura corporal e se disfarçar de mulher, até porque ele era meio tantã das ideias. Talvez não quisesse que descobrissem sua verdadeira aparência logo de cara. O que eu quero dizer é, todas as mudanças de arte dos personagens até agora, como Valentine, Anasui e Hazamada, não fariam uma grande diferença para os leitores. Poderia até gerar uma perguntinha ou outra sem resposta, mas não era algo tão grotesco quanto uma personagem assumidamente transgênero simplesmente ter sua origem alterada de uma hora para outra. Então eu acho bem difícil que o Araki decida mudar de ideia a esse respeito. Tivemos ênfase no gênero de Dragona duas vezes, durante o assédio do policial e durante o monólogo de Jodio, na página 37, onde ele diz que seus seios ficaram maiores depois que ela começou a tomar injeções. Então aparentemente, não é um fato que o Araki decidiu jogar ao vento. Então surge outro questionamento: qual que vai ser a importância disso? Sinceramente, eu acho que nenhuma. Vamos ser sinceros, vamos analisar todo o perfil do Araki como escritor ao longo de todas as partes de
Jojo. Vocês acham que ele pretende se aprofundar em algo assim? Existem inúmeras coisas relacionadas à mentalidades dos Joe Bros e dos próprios protagonistas que ele decidiu ignorar simplesmente porque ele quis focar mais nos confrontos entre os antagonistas e o vilão principal. Ele nunca abordou os traumas que o Jotaro provavelmente adquiriu durante a jornada dos Crusaders. E olha que Jotaro apareceu em outras 3 partes além de Stardust Crusaders. Então ele teria o tempo de tela perfeito para ser explorado, mas o Araki nunca deu atenção para isso. Os problemas pessoais do Jono, que o tornaram uma pessoa introvertida e bem menos heróico que os outros Jojos, também foram completamente ignorados pelo Araki. E eles eram os protagonistas de suas respectivas partes. Então quais seriam as chances do Araki tentar abordar de forma mais profunda a identificação de gênero de uma personagem coadjuvante? Pra mim não faz muito sentido. Nós não vamos bater o martelo e dizer isso não vai ser explorado, mas eu acho que não é uma boa ideia criar expectativa em cima disso. Não é muito a cara do Araki, mas vale lembrar que em Steel Ball Run a gente teve bastante exploração dos conflitos do Johnny com seu pai. Existia um aprofundamento sobre a mentalidade do próprio Jojo, até porque existe uma grande história de superação e a história de um homem tentando voltar a andar. Então vale a pena a gente pensar sobre isso e não descartar a ideia dele explorar essa transexualidade. Mas existe outra questão que certamente deixou a maioria dos leitores confusos. Por que Jorio se refere a sua irmã pelo pronome masculino? Afinal, o Araki já deixou bem claro que ela é uma personagem transgênero. Ele também deixou claro que Jorio se importa e muito com a sua irmã. Então por que ele constantemente iria se referir a ela por um pronome indesejado? Será que o Araki está querendo nos dizer alguma coisa com isso? Será que isso é uma mensagem subliminar para algo que vai vir no futuro? Seria muito mais fácil responder essa pergunta se o Araki não tivesse cometido a canalice de não entregar nenhuma interação com o uso de pronomes além da de Jodio. Você pode conferir todas as páginas, pode até ler de trás pra frente se quiser. Nenhum personagem teve alguma interação com Dragona onde ele precisasse usar qualquer pronome. Se nós tivéssemos visto algo do tipo, seria mais fácil tentarmos entender o que isso significa, mas ainda existem algumas coisas que a gente pode deduzir. Em primeiro lugar, pode ser simplesmente uma falta de hábito. Ao que tudo indica, nunca houve nenhum tipo de conversa sobre isso. Não parece que em algum momento eles conversaram algo do tipo, algo abordando o gênero ou a mudança de gênero dela. Uma conversa tipo, Jodio, meu irmão, eu sou trans. Parece ser uma decisão que Dragona tomou sozinha e desde então ela vive dessa forma, porque como o próprio Jodio afirmou, ele não fica reparando, mas o volume dos seios é por causa das injeções. Mas vocês não sentem algo estranho nisso? Parece que de alguma forma eles conversaram sobre isso. Você acha isso? Eu acho que não. Então, como eles nunca pararam para discutir isso, talvez o Jorio simplesmente não tenha criado o hábito de corrigir os pronomes ao falar com ela. E ela também não parece muito afim de ter esse papo com ele. Simplesmente foi deixado levar, até porque ela já é maior de idade, mas seus documentos ainda estão masculinos. E se a gente reparar também, o Jorio não parece se importar muito com essas coisas. Ele sempre parece muito alheio a tudo ao seu redor, apenas focado no mecanismo e na ideia de se tornar milionário. Talvez realmente seja algo que tenha passado pela cabeça dele, mas se no próximo capítulo alguém se referir a Dragona pelo pronome masculino, aí nós podemos ter mais certeza disso. Se a gente for um pouco mais longe, talvez essa seja alguma forma do Araki nos passar alguma mensagem oculta. Talvez a identidade de gênero dela seja mais complexa do que a gente imagina. Talvez o Araki tenha outras ideias pro rumo dessa questão. Então, deixou esse conflito entre a suposta identificação da personagem com a forma como o seu irmão se refere a ela. Às vezes a gente também pode parar pra pensar que Dragona simplesmente não se importa em ser tratada com um pronome diferente, mas infelizmente a gente vai ter que esperar um tempinho pra saber o que se passa na cabecinha do Araki. O que será que os próximos capítulos de JoJo's Bizarre Adventure Parte 9 de JoJo Lands vão nos mostrar sobre a transexualidade de Dragona Joestar?